Olá meninos, olá meninas, olha eu aqui outra vez para contar mais uma história para vocês. E hoje eu trago a história de um ratinho. Um ratinho muito orgulhoso. Ele queria ser o mais importante de toda a Ratatolândia. E vivia fazendo grandes ideias de si mesmo. Um dia acordou assustado. Com um baita de um fogaréu, lançou-se para escapar. Chegando lá fora, ele olhou o seu corpinho de alto a baixo e viu que não havia um tostadinho sequer. E disse: "Nossa, nem o fogo consegue me queimar." Mas ao voltar para ver o que restara do incêndio, ele percebeu que não havia incêndio nenhum. Era o sol que entrava pela janela, tocava no seu corpinho tão delicado, esquentava tanto que ele achou que fosse fogo. Decepcionado, disse: "Ainda não é dessa vez." E continuou pensando num grande feito para que pudesse ser reconhecido, condecorado, recebesse uma medalha e fosse o ratinho mais importante de toda a Ratatolândia. Ele viu então uma montanha e decidiu: se eu, de um pulo, alcançar o alto desta montanha, com certeza me transformarei num herói. E assim ele fez. Tomou distância, impulsionou com toda a sua força, deu um grande salto, mas caiu em cima de um montinho de areia a 3 palmos de distância. Decepcionado, ainda não foi dessa vez. E continuou pensando em alguma forma de se tornar um grande herói de toda a Ratatolândia. E então foi aí que ele viu um aguão, uma lagoa, e disse: se eu a nado alcançar o outro lado da margem deste lago, com certeza serei reconhecido, serei condecorado, ganharei uma medalha e serei o ratinho mais importante de toda a Ratatolândia. E ele então ali empreendeu toda a sua força, nadando ali naquele aguão, e quando já estava no meio, ele sentiu a sua cauda pesada e imaginou que fossem todos os peixes que tivessem agarrado a sua cauda. Imprimiu mais força ainda, já bem cansadinho, quando alcançou a outra margem do lago. Mas, quando olhou, percebeu que não era um lago coisa nenhuma. Era apenas uma poça d'água, uma pocinha de lama de águas nojentas e fedorentas. Ao seu rabo não eram peixes que estavam agarrados, eram vermes nojentos, chechelentos, que ficam nas águas podres das valas. Decepcionado, mas ainda não desistindo, ele disse: ainda hei de encontrar, ainda hei de ter um feito importante para ser reconhecido, ser condecorado, receber uma medalha e ser o ratinho mais importante de toda a Ratatolândia. E foi aí que ele viu então uma vara muito alta, que imaginou ele: esta vara deve estar segurando o céu. Se eu roê-la, ela cai, o céu achata toda a terra, e eu serei o rato mais importante de toda a Ratatolândia. E então ele começou a roer aquela vara, roer, e parou e pensou: mas e se eu também for achatado?
E então decidiu fazer um buraquinho na terra e continuou a roer. Quando a vara já estava quase cai, mas não cai, cai, mas não cai, ele correu e se escondeu dentro do buraquinho que ele havia feito. Colocou tão somente o seu focinhozinho para olhar e viu aquela vara no chão, mas o céu continuava lá no alto do mesmo jeitinho, nem sequer se mexeu. O que ele viu também foi ali que naquele gramado, as roupas todas pelo chão, porque aquela vara, ela segurava o varal da dona da casa. Mas ele não desistiu. Queria um grande feito para ser reconhecido, ser condecorado e ser o ratinho mais importante de toda a Ratatolândia. E foi então que ele começou a trabalhar incansavelmente. Ele decidiu que uma montanha que havia lá em Ratatolândia, ele iria transportar aquela montanha toda para o mar. E assim ele começou. Todos os dias de manhã cedinho, ele ia lá na montanha, pegava um pouquinho de terra e trazia para o mar. Depois ele voltava e ia de manhã até a noite, do nascer do sol ao pôr do sol, aquele ratinho trabalhava incansavelmente pegando um pouquinho de terra lá na montanha e levando para o mar. E passou-se os anos. Num belo dia, quando o ratinho voltou para buscar mais uma caminhada de terra, ele percebeu que aquela montanha já não existia mais. E ele então ficou feliz. E olha que ele foi reconhecido, recebeu uma medalha e foi considerado o ratinho mais importante de toda a Ratatolândia. E morreu feliz. História de tia Anastácia Monteiro Lobato. Nessa nossa história, o nosso ratinho, ele tem duas qualidades, uma positiva e uma negativa. Vamos ver aqui na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e Deus fala a respeito dessas duas qualidades, a positiva e a negativa. Vamos ver então, em primeiro lugar, a qualidade negativa desse ratinho, que era orgulhoso. Ele queria porque queria ser o mais importante de toda a Ratatolândia. Nada contra de você querer ser uma pessoa importante, mas quando as pessoas são importantes, elas devem ser pessoas simples, elas não devem ser altivas, não devem se considerar mais do que as outras, embora sendo. E olha só o que Deus fala sobre isso, sobre essa qualidade. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta. E logo de cara, na primeira, está aqui, olha, são os olhos altivos. Aquela pessoa que se acha mais importante do que todos, olha assim meio que de lado, né? Esses são os olhos altivos. Deus não gosta de olhos altivos, Deus não gosta de pessoa mentirosa, não gosta de mãos que derramam sangue inocente, não gosta de um coração que traça planos perversos, não gosta de pessoas de testemunha falsa, que espalham mentiras, né? E aquelas pessoas que provocam discórdia entre os irmãos. Mas eu não falei que o ratinho também tinha uma qualidade muito boa, é a perseverança. Devemos ser perseverantes. Todas as grandes coisas são realizadas com grande perseverança. Nada acontece assim, olha,
da noite para o dia. E a respeito da perseverança, Deus nos fala aqui, olha, em Mateus capítulo 10, no versículo 22. Diz assim, olha, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas eu quero falar um pouquinho do contexto para você entender. Jesus havia mandado que os seus 12 discípulos, que os seus 12 apóstolos, fossem pelas cidades para falar com todas as pessoas que Jesus um dia iria voltar e que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus em seu coração. Ou seja, aceitar Jesus em seu coração é sentir no nosso coração um desejo muito grande de fazer tudo aquilo que Deus aprova. E como que a gente sabe, como que a gente aprende as coisas que agradam a Deus? Aqui na Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Um grande abraço a todos vocês. Hoje o abraço especial vai lá para Dona Vilma. Dona Vilma, olha, um beijo no coração, um abraço bem gostoso. Ela que gosta muito das histórias e olha, a maioria das histórias que eu conto aqui já contei para ela antes. Um grande abraço, Dona Vilma, que Deus a abençoe. E até a próxima história.